Olá, começa agora mais um TVI Documento Especial, uma verdadeira videografia do cidadão itabunense. O programa de hoje destaca o pastor Hélio Lourenço, da Igreja Batista Teosópolis. Quando o assunto é religião em Itabuna, ele é quase unanimidade. A sua aproximação com as demais religiões é algo notável. Confira agora, narrada pelo próprio pastor Hélio, a sua história. Meu nome completo é Hélio Lourenço da Silva. Eu nasci na cidade de João Pessoa e nasci no período da guerra. Eu nasci em 1942, quando o mundo estava sendo abalado pela Segunda Guerra Mundial e o Brasil começava a sua participação ali. Foi nesse clima que eu nasci. Nasci de uma família humilde e meus pais, já na época, com formação cristã, então eu nasci num ambiente cristão. E meus primeiros passos foram dados exatamente seguindo essa orientação. E é uma coisa interessante que, embora eu tenha vivido na Paraíba por muito tempo, mas o propósito de meu pai era voltar para o Amazonas. Ele havia estado antes, veio para buscar a família, e as dificuldades de navio no período da guerra, alguns navios brasileiros já tinham sido torpedeados aqui, então faltou transporte e por isso eu não nasci no Amazonas. Fiquei então, meu pai teve que permanecer em João Pessoa e ali foi que eu nasci. Eu lembro que minha avó, quando eu adolescente, ela me contou que orou muito e pediu muito a Deus para que meu pai não retornasse para o Amazonas, que estava lá no interior do Amazonas, numa onda que houve, um êxodo que houve do Nordeste para atrás da borracha e também os garimpos lá do norte. E em atendimento a essas orações, eu creio que Deus permitiu que meu pai continuasse, que não encontrasse transporte, que fosse empregado lá em João Pessoa mesmo, e assim nós ficamos na Paraíba. Mas ainda criança, e bem criança, nós fomos morar no Rio Grande do Norte. Eu lembro que eu devo ter chegado à cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, com 5 anos de idade, 4 anos de idade. Então eu vivi no Rio Grande do Norte de 4 aos 9 anos. Então, meu início na vida escolar foi na cidade de Currais Novos. Lembro ainda o nome de um grupo escolar. Muitos anos depois eu voltei, havia sido demolido para passar por ali uma avenida, mas era o grupo escolar Capitão Mor Galvão. Foi ali que eu, como diria a Humberto de Campos, que eu belisquei a alpiste graúda do alfabeto. E depois aos 9 anos, meu pai se transferiu, retornou à Paraíba e foi para uma cidade mais ou menos próxima à fronteira do Rio Grande do Norte, bem próxima à fronteira do Rio Grande do Norte, chamada Cuité. Aqui na Bahia nós temos Conceição do Cuité, mas lá o nome da cidade é somente Cuité. E foi ali que eu vivi de 9 aos 16 anos, um período muito importante da minha vida. Então, eu lembro de professores lá do Rio Grande do Norte, mas eu lembro muito mais da vida escolar lá nessa cidade. E, coincidentemente, houve uma professora, das melhores professoras que eu já tive, foi minha professora no 4º ano primário, e depois, quando eu fui concluído a admissão, ela foi ser minha colega de turma. Então, naquela época era comum uma pessoa que possuísse um bom curso primário já poderia ensinar qualquer classe nesse nível. E assim, essa professora ainda vive hoje, já passou dos 90 anos, mas é uma das pessoas muito inteligentes que eu conheci. Continua indo naquela cidade. Então, nessa cidade, para mim, foi muito importante. Agora, uma coisa que aqui o povo não conhece, não existia nessa cidade, quando eu cheguei, nem o ginásio. Eu já estava lá quando foi criado, não o ginásio, mas foi criado a Escola Normal Regional. É uma escola que, nível de ginásio, mas que já treinava pessoas para que fossem professores na zona rural. Então eu, com 11 anos de idade, comecei a estudar metodologia da educação, sociologia da educação, pedagogia, didática. Eu comecei a tocar nessas matérias ainda cedo. Daí eu creio que o interesse que eu sempre tive pela educação, a paixão que tive. Então foi uma oportunidade muito boa, e esse curso era um curso de 5 anos. Eu tive que fazer os 5 anos do primário e depois fiz o exame de admissão. Esse eu fiz no período das férias,
E já comecei a fazer o normal regional, que era uma espécie pedagógico, mas no nível de ginásio e não de segundo grau. E esse curso também era de 5 anos. Me deu uma formação humanística, eu creio que muito boa, foi muito útil. Eu acho que eu devo muito ao Evangelho que eu conheci cedo, ao conhecimento da Bíblia ainda na infância, e essa formação, o currículo dessa escola normal regional foi muito bom para uma formação humana. Isso, como eu disse, me deu assim uma visão e uma compreensão e um amor pela causa da educação. E com a educação eu sempre estive envolvido. Agora, concluído esse curso, como é que agora eu vou prosseguir? Só havia essa escola. Então eu tive que me transferir para João Pessoa. E aqui é que nós vemos a ação de Deus cuidando da minha vida desde cedo, porque alguns dos meninos vinham para Campina Grande, se internavam no Senai, eu vivendo naqueles internatos, e meu pai sabiamente foi trabalhando, me levando em banho-maria, não me deixou vir para Campina Grande, para o Senai. Eu chegar com 11 anos para me internar numa escola dessas, imagino o que poderia acontecer. Então meu pai posso até dizer, foi me enrolando até que quando terminado o curso, eu vim para João Pessoa, para a casa de uma tia e também da minha avó. E aí você veja como Deus fez. Meu pai era missionário, ele não podia estar mudando de lugar de acordo com a vontade dele. Mas Deus providenciou essa minha tia, que não casou, não era uma pessoa de cultura, mas ela cresceu muito na empresa onde ela era tesoureira. Essa minha tia foi tesoureira de uma companhia de tecidos lá, com mais de 1.500 empregados na época, e ela, com pouca instrução, foi tesoureira durante 30 anos. Então, ela tinha um padrão de vida razoável, bom, e acolheu a mim e a meus irmãos. Dos 8 filhos de meu pai, só 2 não precisaram passar pela casa dela. Então, foi na casa dela que nós encontramos a base, o apoio para fazermos o segundo grau. Mas tudo foi providência de Deus, porque muitas crianças ricas não podiam deixar a cidade para vir estudar na capital, e Deus abriu essa porta, de certo que dos 8 irmãos todos, naquela época difícil, todos tiveram formação superior por uma providência de Deus. Agora, já concluindo o segundo grau em João Pessoa, já no final do curso eu me preparava para fazer vestibular para Direito, quando eu senti que deveria ir para o seminário. Então, minha decisão de ser pastor foi uma decisão assim, quase que de última hora. Eu estava me preparando para fazer vestibular de Direito. Eu, desde cedo, era encantado com a ação, especialmente aqueles advogados que iam defender aqueles réus, e alguns brilhantes passavam por lá, e aquilo me encantava. Eu sonhava mesmo com essa área jurídica, com a advocacia, mas quando eu fui para o seminário, eu fui com convicção e nunca tive dúvida disso. E acho que Deus conduziu os passos. Então, a minha formação teológica foi no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. E 5 anos, então, eu vivi em Recife estudando, e a atividade profissional mesmo era mais aquela, quase como estagiário, como seminarista. A gente visitava aquelas congregações, visitava algumas igrejas pequenas, e tinha geralmente uma igreja de porte maior, onde nos apoiávamos, onde nós aprendíamos muito com o dia a dia, com a vida da igreja. Mas nossa atividade durante o seminário, no meu caso, foi mais uma atividade assim, para experimentar, para desenvolver a experiência, para cultivar então a visão da problemática do dia a dia da vida da igreja. Isso foi para mim muito bom. Agora, em 1966, dezembro, foi uma data quando concluí o curso, e também foi a data quando me casei. Eu dou graças a Deus, porque eu aproveitei quase tudo o que poderia aproveitar no seminário. Pude cultivar um bom relacionamento com professores, com colegas, viver a vida do diretório acadêmico. Eu aproveitei tudo isso. Fui titulado um timezinho de futebol de salão que nós tínhamos lá e tudo isso. Então, a parte esportiva e a parte da música, eu não sou musicista, mas cantava no coral. E, no fim, para aproveitar tudo mesmo, eu ainda casei com uma moça que também fazia o curso no seminário. Então, saímos os dois, vindo aqui para a Bahia. Chegamos à Bahia em 1967, em janeiro. O curso terminamos em dezembro,
casamos em dezembro e em janeiro de 67 chegamos à Feira de Santana. Pela nossa ligação com a educação, foi interessante que, inicialmente, meu compromisso com a Feira de Santana era com o seminário de lá. Havia um seminário e Cida, formado em música e eu em teologia, então eles precisavam de um casal assim. Eu acho que viemos mais por causa dela, porque, e não por minha causa, porque pastores do meu nível, formando do meu nível, existiam muitos, mas ela era uma pessoa muitos dons na área de música, tanto ela tocava como cantava, como regia, e era boa na teoria, então era uma musicista completa. Então o seminário precisava mais dela do que de mim, mas não ia trazê-la e me deixar lá. Então nós começamos a vida ali, ensinando esse seminário, e surgiu um convite de uma igreja pequena, lá da cidade, aproveitando esse professor que estava chegando, e então assumimos também o pastorado da Igreja Alvorada. Então, em Feira de Santana, nós ficamos 10 anos e meio. Esse foi o período em que eu vivi as experiências mais profundas assim com a vida pastoral, também as experiências com o magistério, porque naquela época eu saindo do seminário, eu tinha 24 anos, e geralmente quando a gente sai do seminário assim, a gente sai com mais ideias do que com conceitos maduros. A gente chega à vida estudantil e você sabe que em qualquer ramo, vocês sabem que em qualquer área do conhecimento, sempre há linhas extremadas para um lado e para outro, então a gente se empolga e quer ser intelectual, e às vezes eu encontro ainda hoje nessas convenções, congressos, eu encontro ex-alunos que na época tinham mais idade do que eu comecei com 24 anos, eu digo, rapaz, você ainda é cristão? Eu digo, eu fico contente, Gil, porque você passou pelas minhas mãos quando eu tinha 24 anos de idade, com aquelas ideias que eu carregava naquela época, e você permanece na fé, você está de parabéns. Mas realmente foi uma experiência muito agradável, muito boa para mim, essa experiência do seminário. Então, 10 anos e meio nós passamos ali, e Deus abençoou tanto no seminário como nos abençoou na igreja. E hoje mantemos laços muito estreitos com o pessoal de lá. Agora, no sistema batista, nós temos órgãos de cooperação, mas no sistema batista, da Convenção Batista Brasileira, não existe nenhuma instituição que interfira na vida da igreja. Então, o pastor entra e sai por uma decisão dele e da igreja. Nenhuma instituição pode retirar um pastor de uma igreja batista, da Convenção Brasileira, e a maior autoridade na igreja é a Assembleia da Igreja. Então, eu vim através de um convite da igreja. E eu posso sair a qualquer momento da igreja por uma decisão da igreja. A Assembleia é soberana. Por isso que os batistas dizem que a Igreja Batista, da linha da Convenção Brasileira e igrejas dos Estados Unidos, sempre foram uma escola de democracia. O voto do membro mais simples da igreja vale tanto quanto o voto do líder mais importante. Então, uma assembleia de uma convenção batista brasileira, de uma igreja batista brasileira, é sempre uma assembleia democrática, é o órgão superior. Claro, no funcionamento do dia a dia, a própria assembleia delega poderes a comissões, a departamentos, a ministérios específicos, mas as decisões mais sérias elas têm que passar pela Assembleia Geral. Então, essa é uma característica da Igreja Batista. Bom, então, chegando aqui a Itabuna, eu vinha pensando em passar 4 anos, na minha cabeça, porque depois de 10 anos e meio em Feira, lá os filhos nasceram, né? Temos 2 filhos. E começamos nossa vida de casado, a vida profissional, tínhamos raízes muito profundas. Então, essa saída de lá foi uma coisa assim um pouco dolorosa. Então, eu digo, eu não vou passar mais de 4 anos em nenhuma igreja, porque para não criar raízes assim. Eu sei que no final das contas estamos aqui há 36 anos, completando agora, totalmente fora dos planos que nós tínhamos inicialmente. Mas fomos muito bem acolhidos aqui em Itabuna e Deus tem nos abençoado até aqui. E estamos agora na Igreja Teosópolis, temos uma liderança madura, uma liderança experiente, a igreja cresceu nesse aspecto, nós temos pastores, temos obreiros preparados, então a Igreja Teosópolis hoje vive uma vida
normal, e creio que Deus está assistindo e há de conduzir os seus passos. Até quando eu não sei, mas temos hoje auxiliares competentes e que, do ponto de vista humano, já nos asseguram o bom andamento da vida normal da igreja. Chegamos a Itabuna em julho de 77. Mas uma coisa interessante, Itabuna está bem menor do que, na época, bem menor do que Feira de Santana. Mas há uma coisa muito interessante em Itabuna, que eu sei que talvez muitos itabunenses não saibam. Feira hoje deve ser a população 4 vezes mais. Pois bem, mas o ensino superior chegou primeiro aqui em Itabuna. Quando foi criada a universidade em Feira de Santana, aqui já existia há muito tempo. Então, uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a tomar contato com a cultura aqui, é que havia muita influência do Sul. Em alguns casos, as pessoas conheciam mais São Paulo do que Salvador. Eu mesmo dei carona a pessoas aqui que já estavam habituadas a ir a São Paulo e não conheciam Salvador, conheceram quando foram comigo. Então, eu me lembro que era mais fácil eu comprar Folha de São Paulo, comprar o Jornal do Brasil, aqui, do que lá em Feira de Santana. Exatamente por conta do período áureo que Itabuna viveu e quando se implantou a primeira universidade. Bom, isso, não queria tocar nisso agora, mas realmente Itabuna, que teve esses benefícios, que teve esses privilégios de viver aquele período áureo, negligenciou também alguns aspectos que se tornaram depois um efeito negativo na vida da cidade. Mas o certo é que eu sempre tenho ressaltado Itabuna pela sua formação, formada por sergipanos. Muita gente veio de fora, é uma cidade aberta a todos. Eu nunca fui chamado aqui de forasteiro e nunca vi qualquer pessoa sendo chamada de forasteiro aqui. O povo de Itabuna não tem preconceito com pessoas de fora, então é uma cidade aberta, uma cidade acolhedora. Uma característica dessa cidade aqui que torna uma cidade assim, agradável. Às vezes eu digo, eu não sou tão encantado com a cidade, mas sou encantado com o povo. As pessoas perguntam que diferença existe da igreja de quando eu cheguei aqui para hoje. Bom, primeiro quando eu vim para cá, eu vim de uma igreja, eu assumi a igreja em Feira de Santana, era menor do que quando eu assumia daqui. Só que quando eu vim para aqui, eu estava deixando uma igreja que tinha um nome no Estado, da Convenção Baiana, já tinha projeção por alguns aspectos da sua vida, do seu desenvolvimento, e é uma coisa até esquisita eu dizer isso, mas houve colegas que me deram pêsames porque eu estava vindo para aqui. Coitado, ele não tinha visão, talvez, estava vendo só o aspecto físico. Realmente, do ponto de vista físico, não havia nada para atrair. Ele deixava a igreja do porte, como estava em Feira de Santana, com a projeção, com toda a máquina funcionando bem engrenada, e vim para uma igreja, num bairro, o aspecto físico muito desagradável, mas realmente as pessoas, eu vi assim uma porta aberta, eu vim para cá com a convicção de que Deus queria que eu viesse. E como é que você prova isso? Eu provo da seguinte maneira, antes eu fui convidado para uma igreja batista no centro da cidade, 2 anos antes. Cheguei até a aceitar o convite, mas eu não tinha nenhuma segurança de que devia vir, não tinha certeza. Depois sou convidado para uma igreja pequena, lá no bairro, sem nada, como se diz, não tinha parecer nem formosura, e o coração abriu para vir para ali. Só Deus, porque do ponto de vista humano não teria sentido, o que provocou algumas pessoas não entenderem porque eu estava deixando Feira de Santana e deixando a Igreja Alvorada para vir para cá. Mas Deus estava nesse negócio aí. E se Deus vai na frente, pode entrar em qualquer buraco, não tem problema não. Pode atravessar qualquer vale ou escalar qualquer montanha, não tem. A gente chega. E então, o que aconteceu em parte na igreja
é que nós temos que trabalhar seguindo certos princípios. Eu me lembro que quando eu tomei posse, eu anunciei alguns dos princípios que eu seguia. Não pode existir uma igreja cristã que seja igreja de rico ou igreja de pobre. Nós não temos nenhuma simpatia por essa questão de opção pela pobreza ou opção pela riqueza. Uma igreja cristã não pode ser nem de rico, nem de pobre, nem de intelectuais, nem de pessoas indoutas. Para ser igreja, para ser organismo, tem que haver essa variedade, essa heterogeneidade. O irmão mais simples pode sentar ao lado daquela pessoa mais sofisticada. A Igreja Batista, a Igreja Memorial Batista em Brasília, uma coisa que o povo achava bonito era chegar lá, no começo de Brasília, implantação de Brasília, encontrar um candango sentado ao lado de um ministro. Então, a igreja tem que ser assim. A igreja não pode ser igreja dessa classe ou daquela outra. Então, essa era uma visão. A pessoa humana, tudo físico que se constrói na igreja, o patrimônio que a igreja possui hoje, que o espaço físico, tudo isso deve surgir e ser construído em função das pessoas. O importante não é o templo, o importante é a igreja. O templo é o abrigo, é o lugar adequado para reunir, adorar, ser treinado, tudo isso. Mas o importante é as pessoas. Jesus não veio aqui pelos templos, pelos edifícios. Jesus veio aqui pelas pessoas. Então, o cristianismo está centrado na pessoa. Então, esse é um dos princípios que se segue. As pessoas. Tanto que dificilmente eu trato uma pessoa lá na igreja pelo título. Lá, você é irmão, e não existe título mais bonito do que esse, sermos irmãos em Cristo Jesus. Aí vieram outros princípios. Uma boa música, a igreja deve ter uma boa música. E Cida, como sempre, foi uma pessoa muito talento nessa área. Então, com outras pessoas, desenvolvemos um bom programa musical. Para a nossa igreja, acho que é um bom programa. E também a igreja teve que entrar no setor de educação, porque a gente tem que entender que a igreja é uma instituição que não vive para ela. É uma das poucas que não existe para si. A igreja deve existir para estar a serviço da comunidade. Então é por isso que a igreja se abre para tanto tipo de conclave, que às vezes nada religioso, até político, desde que seja independente e possa atender esse partido, possa atender outro. E nós temos tido reunião lá de pessoas, de partidos diferentes e tudo, mas nossa igreja não pode se comprometer como igreja, uma igreja cristã não pode se comprometer com um partido político. E outra coisa, se eu inventasse um dia, quando um pastor inventa de a igreja apoiar um candidato, ele está desrespeitando a personalidade dos membros da igreja. Cada membro da igreja tem que ter formação política, mas ele tem que ter liberdade para fazer a sua escolha, senão ele não está crescendo, ele está sendo desrespeitado. Então, a nossa igreja, eu mantenho um bom relacionamento com os políticos, mas a igreja não é induzida a apoiar esse ou aquele candidato, porque as decisões são feitas individualmente. Então, todos os partidos podem conviver e devem conviver dentro da igreja, porque senão nós estaremos ferindo alguns dos princípios básicos do cristianismo, a liberdade individual. Deus não nos trata no atacado, Deus nos trata na nossa individualidade. Cada um é cada um diante de Deus. E nós somos rebanho do Senhor e não rebanho desse ou daquele guru que porventura apareça por aqui. Então lá nós somos livres. É um dos princípios que nós temos seguido. E, como disse, está a serviço da comunidade. Não existe para si. Então, quando Deus colocou a igreja ali, o que a igreja pode fazer, nós temos colégios, temos escolas, temos o acampamento batista, tudo isso tem estado a serviço de instituições, às vezes não religiosas, de outras religiões, nós damos sem abrir mão de nossas convicções. A questão da minha relação com outras igrejas e até com pessoas agnósticas, pessoas que se declaram ateias e tudo isso, como é que a gente convive isso? Eu disse que Jesus centra na pessoa humana. Então, em princípio, deve começar pela pessoa.
Todas as pessoas são importantes diante de Deus. Depois é que vem os títulos que a pessoa possui. Então, quando nós vemos o exemplo de Jesus Cristo já naquela época foi censurado por entrar e almoçar na casa de pessoas que eram de corrente oposta a ele, ou, por exemplo, os fanáticos do judaísmo, e Jesus entra naquela casa. Aqueles elementos que estavam a serviço do Império Romano, que eram reconhecidamente desonestos, Jesus esteve com eles, porque por trás de tudo aquilo existe uma pessoa. Alguém pode querer dizer poeticamente, existe uma centelha de Deus em cada pessoa, tudo isso, então nós não podemos perder isso de vista, né? Então esse relacionamento precisa existir. E nós temos que entender que como é triste você ver na política, um político que não sabe distinguir o que é um adversário e o que é o inimigo. Se eu fosse político, eu teria muitos adversários, mas inimigo não preciso ter. Você vê um jogador de futebol deixar de entender que aquele menino ou outro não é inimigo dele, é adversário ali, mas é colega. Então, essa visão, gente, que precisa haver até no esporte, até no campo de futebol, como é que não pode existir no meio religioso de pessoas que se sentem espiritualmente bem formadas? Então, um bom relacionamento, eu tive um bom relacionamento com o Dom Paulo aqui, quando era bispo, e nunca ele precisou abrir mão das convicções dele, nem eu das minhas, e Dom Ceslau, pessoa com quem eu mantenho uma boa relação, pessoa agradável, e isso enriquece. Esses meninos padres novos aqui, eu tenho amizade com alguns deles, alguns já me contaram que foram lá à igreja espiar como é que eu trabalhava e tudo isso. Então, ele mantém uma relação boa, e eu participo dessas algumas solenidades aí com pessoas de várias correntes, e não preciso estar dando uma alfinetada em quem quer que seja, né? E cada um expõe. Às vezes eu já tive até em ocasião dessa explicar, porque veja bem, vocês observam, chegam lá, estamos aguardando a reunião, lá estou eu, um espírita e um padre, a gente conversando, dando risada, e algumas pessoas podem até perguntar até onde há sinceridade naquilo. Mas acontece que eu não preciso deixar de ser batista para tratar bem o católico, nem o católico tem que deixar o catolicismo, para respeitar o ateu, respeitar o evangélico, tudo isso. Isso é até um pouquinho de educação, basta ter um pouco de educação para ter esse respeito. Agora, eu não posso abrir mão de minhas convicções, né? E tenho que ter respeito pela convicção das outras pessoas. Olha, essa questão que se levanta sobre Deus sempre foi uma questão difícil, porque é uma questão básica, e também no mundo de hoje a coisa está muito agravada, né? Deus, religião, cristianismo, evangélico, esses nomes estão desfigurados. O que é um evangélico hoje, você não sabe. Eu vejo programas evangélicos aí que é o anticristianismo que nós pregamos, é o oposto. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, como o mundo anda confuso hoje, eu fico pensando, aquele totalmente leigo, como é que ele vai discernir a verdade mesmo disso? Vou dar um exemplo. Jesus Cristo disse que no reino dele, maior é o que serve, e não o que é servido. Por exemplo, eu vou ser julgado, não pelo que eu acumulei. Ah, rapaz, o cara recebeu isso, isso e isso. Não, eu vou ser julgado pelo que eu reparti. Se eu vivi como mar morto só recebendo, qual foi o sentido da minha vida? Mas você note que há certa pregação por aí que se acena que o cara vai receber isso, vai ganhar, sempre ganhar. Parece que o sujeito é uma pessoa insignificante para as outras. Vale pelo que recolhe, não, nesse não é sentido. Eu, há pouco tempo, falando, quando faleceu a minha cunhada, que era uma pessoa que viveu para servir, eu disse, se fosse somar o que ela repartiu, seria uma das mulheres mais ricas do mundo, porque ela viveu o tempo todo para se doar. Então, mas eu já vi em programas aí, até tido como evangélico, que a pessoa diz, eu nasci para ser cabeça e não cauda e tudo, e eu sou filho do rei. Interessante que Jesus era filho do rei e foi para a cruz. Mas esse pessoal, quando diz que é filho do rei, é para ir para o trono, não é para receber coroa de espinho, não. Então é um anti-evangelho, não é nada disso, né? Então, Jesus disse, quem quiser o maior, seja aquele que sirva. E como naquela cultura se falava muito através de ilustrações, quando Jesus pegou a toalha
para lavar os pés dos discípulos. Ei, que essa lição hoje ninguém quer seguir, né? Lavar os pés de uma figura aí notável é uma coisa, mas exatamente levar assistência àquela pessoa carente, necessitada, que se às vezes nós mesmos consideramos inferior, então é uma atitude anticristã. Mas o bom é que essas barreiras todas desapareçam. E você observe que quando Jesus contou aquela história do samaritano, observe que lição Jesus estava ensinando. Não era um companheiro de igreja. O samaritano ajudou o judeu que o perseguia, que o via, o tratava como raça inferior, como cachorrinho, até essa expressão era usada. Os judeus passaram e viram o judeu assaltado. O samaritano passou por cima de todos os preconceitos. Sabia que era rejeitado pelo judeu e ele agiu e socorreu aquele homem. Então, existe exemplo mais poderoso do que esse? Como por trás de todas as barreiras, nós temos que enxergar aquela pessoa que Deus coloca no nosso caminho para que abençoemos aquela vida. E esse exemplo está vivo aí através da história. Mexer em política no Brasil hoje é um terreno escorregadio terrível. Mas eu falo agora como leigo. Eu não conheço, eu não sou economista, não sou especialista em história, mas eu não conheço nenhuma nação que tenha chegado a uma posição de destaque com essa política que o Brasil pratica hoje. Porque você note, eu sinto que há mais preocupação com a reeleição do presidente do que com a redenção do país. A pessoa vai para o poder e vai querer fazer o seu sucessor ou então um outro mandato. Eu não creio, como leigo, eu estou dizendo como leigo, numa política em que você tira de quem produz para dar a quem não produz. Eu estava ouvindo há poucos dias um ex-governador do Rio Grande do Norte, e isso é coisa que eu vi na minha infância, ele contando sobre uma seca no Rio Grande do Norte. Uma das coisas que ele fez foi comprar um navio de ração para tentar salvar uma parte do rebanho bovino do Rio Grande do Norte. Isso não tem nada a ver com essas esmolas que o governo dá hoje. Quando eu era adolescente, quando se havia uma calamidade, uma seca dessa no Nordeste, eu vi isso com meus próprios olhos. O governo abria frente de trabalho. Então, muitos açudes do Nordeste, muitas estradas, muitas escolas foram construídas aproveitando essa mão de obra. Ao invés de dar esmola, como dizia Luiz Gonzaga, para ou viciar o cidadão ou matar de vergonha, ao invés de esmola, abriu o trabalho. Eu vi adolescentes, meninos que jogavam bola comigo e tudo, iam lá, estavam até tirando pedra no meio da estrada, estavam pintando as pedras, estavam ajudando a carregar um carrinho de mão aqui, mas no final ficava um açude construído. Gente, hoje se sabe de pessoas que largam o emprego. Aqui em Itabuna ocorreu isso. O empresário estava me contando que o empregado dele deixou o emprego porque fez a conta que ele desempregado, com os filhos que ele possuía, tudo isso, todas essas regalias, ele ia ganhar mais do que trabalhando. Como é que um país vai para frente? Agora fica o povo chorando porque o índice de crescimento do Brasil cresceu. Eu estaria sem entender se nós tivemos crescendo 8%, 10%. Mas se caiu, se não se trabalha na produção, se não fosse a ousadia do empresariado brasileiro, fosse depender dessa política que há aí, nós estaríamos numa situação muito mais complicada. Então, nós temos que até agradecer pelo empresariado nosso, que tem gente aí que está fazendo milagres, né? E fazendo o país até bater recorde de exportação nisso, naquilo, e alguns deles dizem, apesar do governo, das taxas, Não sou especialista em política, tive minha formação, mas naturalmente como cidadão a gente não deixa de observar como funciona a administração.
sempre mantive boa relação com os políticos e não poderia ser diferente. Agora, se alguém me pede uma opinião sobre alguns problemas locais, eu acho que hoje em Itabuna nós estamos vivendo um problema cultural muito sério com relação à política. Eu percebo que a própria população não está sendo exigente com relação à cidade em face do potencial dessa terra aqui, porque eu tenho visto que há uma certa acomodação e há coisas que a população aceita tranquilamente aqui na cidade. Você vê, Itabuna tem sido uma cidade assim, de certo modo, mal cuidada, tem sido uma cidade suja, mas as pessoas convivem com isso. Um dia desse eu parei num bairro dos melhores aqui de Itabuna e tive que dar uma volta para poder subir no passeio, porque o mato estava alto e não era periferia não, era um bairro de destaque. E nós convivemos com isso e às vezes permitimos que a política seja uma coisa assim tão de paixão como quem torce para o time de futebol e deixamos de considerar os interesses da cidade. Por exemplo, a mãe dessa cidade é o Rio Cachoeira. A cidade deve muito a esse rio. Gente, essa mãe tem que ser bem tratada. Eu acho que o crime que tem se cometido, deixar o Rio Cachoeira morrer, chegar ao que está, isso diz muito mal, não só dos políticos, mas de nós todos. Nós temos convivido com isso. Então, todos nós somos afetados negativamente. Agora, uma cidadezinha lá do sertão já teria construído uma barragem, lá do sertão, do Nordeste mesmo, já teria construído uma barragem e daria vida a esse rio. Aí vinha depois o processo de esgoto, processo de desvio de esgoto daqui e dali. Isso é o secundário, mas uma região que chove como aqui. O rio chegar ao que está, qualquer tempo se pode abrir comporta dessa barragem, realimentar o rio. Isso é uma coisa elementar que qualquer pessoa percebe. E veja o benefício daquela barragemzinha que foi feita ali, que se pode fazer até, briga-se um pouco com o meio ambiente, usa as pedras ali do leito do rio mesmo e faz barragem ali para garantir o espelho de água. Só esse espelho que se tem aqui mantido, de baixo custo, já dá até o visual da cidade. Agora pense quantos espelhos daquele poderiam ser estendido mais para baixo e mais para cima, para nunca criar esse mau cheiro aí. E seria uma coisa diferente, mas uma barragem seria a solução. Mas o povo fala uma barragem, quando se fala em uma barragem aqui em Itabuna, é como se fosse uma obra assim faraônica, é uma coisa impossível. Veja, numa região rica e privilegiada como aí. Olha, Itabuna não tem noção da riqueza dessa região. Eu fico surpreso, conheço gente aqui que cria gado, não possui um palmo de terra, tal a fertilidade da terra, alimentando o gado com capim na beira do caminho. Lá no Nordeste, para quem morou no sertão na Paraíba, como eu, sertão do Rio Grande do Norte, regiões secas, a gente chega aqui e se sente no Eldorado. E o povo da Itabuna não tem nem consciência disso aí e termina desperdiçando os recursos e a riqueza, não aproveitando. Eu creio também que faltou, uma crítica com todo o amor, eu acho que faltou, por parte de órgãos que lidam com a agricultura aqui, preparação de mão de obra. Então você ainda encontra aqui muita gente trabalhando na roça, no espírito do Jeca Tatu. Gente, um cursinho de fim de semana, um cursinho de fim de semana sobre algumas áreas de agricultura. Por exemplo, eu tive um trabalhador que ele fez um cursinho na CEPLAC sobre poda, mas só vendo a moral dele, rapaz, não era para podar uma planta, era superior a todos os colegas e realmente, coisa de 2, 3 semanas se faz isso. Então, nós, esses países desenvolvidos, a preparação de mão de obra, em todas as áreas, desde as mais simples até as mais sofisticadas, é prioridade. E creio que nós podíamos ter feito melhor nessa área aí, né? Mas vamos pedir a Deus que ajude para que surja uma outra cultura aqui e o povo itabunense desperte para gerir essa riqueza toda que Deus tem colocado aqui, assim, de maneira privilegiada para essa região. Vive-se uma região, uma época, eu me lembro que houve uma seca, no primeiro governo geral houve uma seca aí, em que até a água do mar invadiu, parece uma coisa.
Chegou aqui um médico da Paraíba, que era diretor do hospital, e ouviu falar em seca. Desceu do avião ali, Ilhéus, veio nessa estrada linda aí, Ilhéus e Itabuna, e quando chegou aqui, ele só ouvia falar em seca. Disse, Hélio, o que caracteriza seca aqui nessa região? Porque Campina Grande já é o começo do sertão, ele sabe o que é seca. Eu não entendia como é que o povo estava se queixando de seca aqui. Isso, gente, mostra como é uma região privilegiada. Então, uma conscientização política precisa para melhorar essa cidade, porque o potencial existe demais. Olha, eu mesmo não vi. Eu assisti o DVD e tem lá um negócio do nó, né, rapaz? Aquele negócio parece que denuncia que a coisa foi realmente... Não foi animal de 4 pés que fez aquilo, não, sabe? A coisa foi... Mas a gente não, é um assunto que a gente não tem segurança sobre o que fala. Mas Deus pode fazer com que... se for realmente coisa criminosa, é uma coisa absurda, inconcebível, não é? Mostra a que ponto chega a estupidez humana, quais os interesses que haviam por trás daquilo ali. Não era nada sublime, não era nada elevado, não era nada nobre, né? Sendo uma coisa praticada por alguém, revela que são pessoas de um espírito muito pobre, talvez pessoas que não conseguiam chegar a atravessar trechos difíceis por sua capacidade, por um trabalho eficiente, e quiseram fazer um atalho e que realmente, se realmente ocorreu isso. Mas o que eu creio é que um povo batalhador pode reverter um quadro desse e transformar o que é negativo numa coisa positiva. E eu acho que há sinais disso. Teve que diversificar alguma coisa aqui, exatamente por conta de toda essa tragédia que ocorreu. E eu acho que nós não podemos ficar lamentando o que ocorreu, mas podemos abrir novos caminhos aí. Acho que isso é possível para o futuro dessa... Não só, porque Itabuna hoje não vive só para si, ela é um referencial na região, né? A importância dela aqui é muito grande, então novos caminhos podem ser abertos aí, eu acredito não. Questão que se levanta sobre o comportamento da sociedade brasileira, que envolve corrupção, envolve violência, né? Então, esse é um problema complexo porque, primeiro, nós temos que tirar da cabeça que o Brasil é um país cristão. O Brasil é um país materialista. Os valores cristãos, porque não é noção de cristianismo, a gente tem que lidar por valores. Por exemplo, se o dinheiro for o valor maior na minha vida, eu sou um ateu prático, eu não sou um ateu teórico. Se o dinheiro é o meu Deus, ele é que determina, porque o que é que ele faz? Uma coisa é Deus dirigir a minha vida, e outra coisa é eu usar o nome de Deus para meu benefício. Deus deixa de ser Deus. Eu estou no lugar de Deus, e Deus eu quero fazer de Deus meu vassalo, meu criado. E eu quero dizer a todos vocês que há muita gente que não entende que nós fomos chamados para sermos usados por Deus. Porque quando nós somos usados por Deus, nós vamos ser usados em benefício do nosso próximo. Mas quando nós vamos usar Deus, nós vamos usar Deus para o nosso benefício. E aquela história, usar Deus para ser rico, usar Deus para ter saúde, usar Deus para ter prestígio, tudo isso. Aí você está usando Deus. Agora, quando você se coloca nas mãos de Deus, é diferente. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. O cara quer ser, o cidadão quer ser abençoado, mas abençoar outros é ir na contramão. Então nós vivemos numa sociedade materialista. Então, como eu disse, Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Se a riqueza é a coisa principal, a Bíblia diz que eu não devo mentir,
Mas se a prioridade na minha vida é ganhar dinheiro, eu vou mentir para ganhar dinheiro. Deus diz para não roubar, mas se a prioridade é ganhar dinheiro, eu vou roubar para ganhar dinheiro. Valores morais tornam-se secundários, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Eu posso idolatrar a fama, pessoas que vivem em função da fama, fazem qualquer negócio para isso. Ou para ter bens, para ter tudo isso. Então, nós vivemos num país realmente que não pode ser chamado de país cristão. Né? Os valores não são os valores cristãos, isso é difícil. Agora, na esteira disso, vêm as leis. Há poucos dias estava ouvindo uma grande autoridade jurídica e falando sobre os meninos, os marginais de 16, 17 anos, parecia que eram os anjinhos. Quando eles deixam de ser anjos, quando completa, da virada do dia, ele completa 18 anos, ele não é anjo. Até ali, gente, que visão infantil é essa? E outra coisa, eu queria dizer a vocês, eu sou um apaixonado pela educação. Educação sem Deus não resolve o problema. Procure o pessoal do mensalão, procure quantos são analfabetos. Ah, não tiveram oportunidade de escola. Olhe, o bandido escolarizado é mais perigoso, é mais periculoso. Então, a educação sem Deus, sem os valores, só instrução. Eu gosto de uma sessão antiga que eu li quando era adolescente, dizendo, olha, você apanha um cidadão que era analfabeto, batia carteira no trem, aquele tempo do trem, né? Batia carteira no trem. Se você educá-lo, você instruí-lo, se tornar doutor, ele não vai roubar mais carteira, não vai roubar o trem todo. Ele vai encontrar mecanismos, brechas na lei para roubos mais ousados. Então, nós não cremos na educação sem a presença de Deus. Porque, deixa-me dar um exemplo, uma coisa bem simples. Eu sou casado com minha esposa. E, naturalmente, quando eu escolhi por causa das qualidades dele. Afinidade, nós dois gostávamos de esporte, nós dois gostávamos de estudar, nós dois éramos pessoas alegres, comunicativas, é por aí. Acontece o seguinte, que o sujeito casado se casou porque a esposa é inteligente, ele vai encontrar no caminho uma secretária, uma amiga mais inteligente que a esposa. Então ele vai trocar porque agora encontrou uma mais inteligente. A esposa é bonita, mas acontece que não é a primeira do mundo, então ele vai encontrar a mais bonita no caminho. Mas aí encontrou a mais jovem. Não pode ser assim. Se nós não temos valores, se a família não é um valor, se a esposa... Eu acho muito interessante quando eu estou atendendo uma pessoa, está com seus problemas e tal, e a pessoa diz, olha, pastor, eu adoro meus filhos, eu já fico desconfiado. Porque a prioridade na vida da família é a esposa. Se você quer ajudar seu filho, trate bem a mãe dele. Todo mundo quer ver a sua mãe bem tratada. Então, para o filho... Agora o camarada diz, eu adoro meus filhos, eu fico suspeitando que ele não tem essa adoração toda pela esposa, viu? Não pode ser só a expressão de Deus, mas eu sei que em muitos casos eu vejo a pobre da esposa não tem importância toda e a questão dos filhos. Mas se você vai tratar terapia com uma pessoa qualquer, problemas emocionais, você vai logo ver como foi o ambiente do lar. O que foi que a criança viu, como a mãe era tratada, como o pai era tratado, tudo isso é importante. Então nós temos que começar por aí. Se nós não tratarmos a família, se não tivermos uma formação de valores espirituais, em que a família seja importante, e o casamento seja visto como um plano, projeto de Deus, e se nós não entendermos qual é a função da vida familiar, gente, é muito difícil a pessoa ter uma vida emocionalmente saudável sem um ambiente familiar acolhedor. Independente de nível social, nível cultural e tudo isso. Então, esses valores é que tem que estar presente. E essa sociedade que nós temos hoje aqui é o resultado de uma má formação que nós temos. Os valores cristãos não estão predominando na vida da sociedade brasileira. Olha, esse é o tema interessante porque
como cristão, Deus criou macho e fêmea. Tudo que fugir disso é distorção. Do jeito que há distorção em todas as áreas da vida, existe essa. Mas eu ouço às vezes as pessoas dizendo, mas eu não tenho preconceito. Claro que se o filho é homossexual, tem que ser tratado como pessoa humana. A filha é lésbica, tem que ser tratado como pessoa humana. Agora, eu conheço alguém que casou torcendo para ter um filho homossexual e uma filha lésbica. Eu não encontrei ninguém agora. Agora, claro, dentro da situação, o respeito à pessoa humana tem que existir. Mas o casamento é de homem e mulher. Fora disso, deve-se dar outro nome. Ou então mudar o nome do casamento, para não confundir as coisas, né? Porque, gente, eu fico olhando, algumas leis do país parecem que são criadas por pessoas ignorantes. Eu vou dar um exemplo. Você veja essa lei que o pai não pode dar uma palmada no filho. É agressão. Eu nunca tratei pessoas com problemas porque levaram palmada, surra. Eu tenho tratado pessoas que foram chamadas de burra, o pai dizia que não ia dar para nada, que a mãe dizia, mulheres chorando, contando que a mãe dizia que ia ser prostituta, não só dava para isso. E não há punição para isso. Gente, a palmada dada aqui passa logo o efeito. Mas aqui, se minha mãe disse que eu não ia dar para nada, que eu não ia vencer na vida, isso vai permanecer. Aliás, alguns psicólogos dizem o seguinte, muita gente ouviu, foi criado ouvindo que ia ser vagabundo, que não ia dar para nada, ia ser um derrotado na vida. Aí diz, como a maioria segue esse caminho, poucos sublimam, então é o seguinte, aí o camarada vai passar a vida toda tentando provar que a mãe tinha razão ou o pai tinha razão ao dizer isso, né? E nós temos muita gente aí derrotada na vida por conta disso. Então, trata do problema agressão física e não prepara a família. Gente, quem não precisa de estímulo? Quem não precisa de elogio? Agora, pais tão ignorantes que dizem que se elogiar o filho por alguma coisa boa que ele fez, está dando ousadia a ele. A ignorância tem que investir nisso, né? Agora, temos então essas leis que, de certo modo, não estão em nada ajudando a formação, né? Mas preciso que haja um investimento na família. Um menino criado por 2 homens, por 2 mulheres, como é que ele se sente na relação com os colegas? O coleguinha vê chegar o casal, o pai e a mãe, e vê o outro que é criado por 2 mulheres. Você tem que penetrar na cabeça desse menino, saber o que é que ele está se formando ali dentro. Porque uma pessoa pode dar boa casa, boa assistência médica, boa escolaridade, tudo isso, mas se não dá uma família, vida de família envolve pai, mãe, avô, primo, tudo isso, esse conjunto todo, cada um tem uma participação na nossa formação. O afeto que o avô dispensa é diferente do pai e da mãe, tudo isso é necessário. Agora, cria-se uma criança adotada por 2 homens e agora não se pensa nos dramas dessa criança. Eu conheço gente com sérios problemas só porque, quando criança, houve um boato que o pai era homossexual, só por isso. São pessoas que precisam de terapia profunda. Agora imagine esses meninos criados nesses lares, e essas autoridades parece que não pensam nisso. E é difícil para a gente entender isso. Se não tiver um pouquinho noção, se a gente tem um pouquinho noção da alma humana, a gente vê que essa lei não está ignorando valores essenciais da vida. Olha, o caso da enfermidade é uma coisa que as pessoas, às vezes, é difícil explicar. Há 2 aspectos. Um é a aproximação da morte. Para um cristão, a morte não tem problema nenhum. O problema é a separação. Quer dizer, são os laços que nós temos. Porque uma coisa é você ter medo de morrer, isso não é um problema. O apóstolo Paulo, ele disse que ele estava numa situação. O apóstolo Paulo,
disse que estava numa situação em que ele estava dividido, porque ele tinha desejo de partir para estar com Cristo, não, tinha desejo de ficar, por causa dos desafios, o trabalho que tinha de realizar, tanto o trabalho no reino de Deus, como as questões afetivas, as amizades, tudo. E, ao mesmo tempo, tinha desejo de partir para estar com Cristo, que é melhor. A morte para o cristão não é o problema. Agora, essa questão da separação, o rompimento de laços, porque o rompimento de laços é uma coisa dolorosa, independente da morte. Uma pessoa viaja, você sabe não vai ver mais, foi lá para a Ásia, vai sem propósito nenhum de voltar, isso fere. Então, o problema esse é que é o problema. Quanto mais. Agora eu vou dizer, quem chega aos 70 anos, você nunca ter adoecido, você nunca ter tido problema, vai se queixar de quê? Aí eu, há pouco dias, falei sobre isso. O apóstolo Paulo, morreu com menos idade do que eu estou hoje. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tido por muitos, morreu, talvez não tinha chegado aos 40 anos de idade. E eu vou agora me queixar de quê? Estamos aí nas mãos do Senhor. Me veio como uma pessoa mais realizada do que realmente eu me sinto, né? Não realizado em que sentido? Eu acho que eu poderia ter falhas assim, omissões e espaços que eu não ocupei, mas eu não tenho propriamente queixa disso, né? Eu me citei o caso de minha cunhada, que é uma pessoa que viveu 100% para os outros, né? Aí o Laércio, meu filho, brincando, ele, o gozador, disse: rapaz, uma preocupação que eu tenho, pela admiração que ele tem mesmo pela tia, né, assim, se eu for entrar no céu e minha tia for na frente, e eu notar que ela ouviu lá o anjo dizer: olha, você devia ter feito mais, viu? Eu disse: como é que eu vou ficar nessa situação? Então, de ver tanta gente que fez mais e que foi mais fiel e foi mais delicado, tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que contar com a misericórdia de Deus, agradecer pelo que fez e confiar na misericórdia de Deus para aquilo que não foi feito, né? Essa deve ser a nossa, pelo menos a minha postura. Acho que Deus comigo foi muito pródigo, Deus me abençoou muito. E há áreas que a gente não sabe nem como descrever a bondade de Deus. Então eu tenho muito o que agradecer, não tenho queixa. Olha, planos a longo prazo é meio difícil de fazer. E, aliás, a vida cristã, Deus ilumina cada passo, né? Quando você sai daqui para Salvador à noite, você acende os faróis do seu carro, você não enxerga a estrada daqui para Salvador, você vai enxergando a distância necessária, né? Então, assim a gente caminha. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. É por isso que um cristão não consulta horóscopo, não anda atrás disso, porque Deus vai iluminando o necessário. Eu não preciso saber do futuro longo, mas o imediato é enquanto a gente tiver fôlego, a gente está servindo a Deus, né? Se há uma coisa frustrante, eu fico pensando em pessoas que sonham com a aposentadoria para não fazer nada. Uma pessoa que sonha com a aposentadoria para não fazer nada é uma pessoa que sonha em parar de viver. Porque, afinal de contas, todos nós temos um potencial para a vida, para operar, para trabalhar, para servir. E se eu penso em me aposentar para parar, então significa que eu estou abdicando de um privilégio que Deus nos concede. Então, enquanto estiver respirando, a gente procura servir a Deus. Uma mensagem sintética que eu poderia deixar é o seguinte: nesse mundo tão confuso,
nós ficamos muitas vezes nas encruzilhadas. Para onde nós vamos? O cristianismo resolve isso muito simples. Deus não mandou um conjunto de códigos, de leis. Até a lei mosaica foi dada provisoriamente, até que Jesus viesse. A Bíblia é clara sobre isso. A lei mosaica foi dada provisoriamente até que a fé viesse. Tendo vindo a fé, então a lei cristã já não se resume àqueles 10 mandamentos, àqueles preceitos, tudo aquilo passou. O cristianismo é uma coisa muito além daquilo. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz, não matarás. Lá na lei de Moisés. No cristianismo, eu não tenho nenhum direito de odiar quem quer que seja. É outra coisa. Então, eu vou ficar confuso? Não. Deus mandou a pessoa de Jesus Cristo. Então, se eu estabeleço a relação com Jesus, a minha fé está firmada nele, então eu não tenho medo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele preenche as 3 questões aqui básicas da vida. Então, se eu estou firmado em Jesus Cristo, a criança pode confiar em Jesus, o intelectual pode confiar em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, o homem mais simples pode confiar, o idoso, o rico, o pobre. Então, Jesus é o centro da vida. Então, Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Então, que tudo isso seja levado sempre, até as questões teóricas, até as questões filosóficas. A gente leva uma peneira, e a peneira é Jesus Cristo. Paulo diz que era um homem culto, levando tudo cativo à cruz de Cristo. Se não passar naquela peneira de Jesus, não serve. Deve ser jogado fora. Então, quando a gente está sentado em Jesus, não há perigo de a gente estar errado, porque ele é o caminho. E por hoje é só, o nosso TV Documento Especial fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá.